Fala galera, meu nome é Fabrício e hoje nós vamos falar sobre introdução a equações diferenciais ordinárias. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, aproveita também para tocar o sininho das notificações, que aí você sempre fica sabendo de novos conteúdos que a gente está postando. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que possam ter interesse e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Sem mais, bora pro vídeo! Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre a introdução às equações diferenciais ordinárias. Para a gente fazer isso de uma forma mais prática, a gente vai direto para a lousa, onde a gente vai verificar algumas condições iniciais, mostrar alguns exemplos de alguns casos desse início do estudo das equações diferenciais. Vamos lá? A gente veio direto para cá para falar direto sobre as equações diferenciais ordinárias, ou apenas EDO, tá? As equações diferenciais ordinárias são representadas por funções que tem que ter esse formato indicado em preto aqui. Função de x, y de x, y' de x, y duas linhas de x, e assim sucessivamente, até y elevado à enésima derivada de x, com tudo isso igual a zero. A gente vai perceber na prática que normalmente a gente trabalha em função dos valores de y de x, porque é o y que funciona como a nossa incógnita na função. Já o x, ele é jogado para o outro lado da igualdade, isolado, né? Já que ele funciona para a gente como variável independente. O y é que é a variável dependente de x, já que a gente fala que y é igual a y de x nessa função. E esse n que a gente coloca indicado aqui, o y elevado a n, é a enésima derivada daquela função. Quer dizer que eu posso ir com essas derivações até onde for viável. Então eu posso ter terceira, quarta, quinta, sexta, sétima derivada, e aí eu vou indicando ali nesse valor n como esse limite. Quer dizer que isso é ilimitado, depende apenas do valor de x e de como a gente vai comparar com esse x. Um exemplo aí para a gente poder lidar com o que a gente falou é que uma equação diferencial ordinária pode ser y duas linhas mais 3y' mais 6y igual a seno de x. Repara que aqui, ó, ao invés de estar o zero, a gente já passou a variável x para o outro lado da igualdade e ficou todo mundo de y para um lado, todo mundo de x para o outro, tá? Lembrando que y é a nossa variável dependente de x nessa nossa função. Uma outra coisa que a gente pode falar já sobre as equações diferenciais ordinárias, que é item básico, é a parte de ordem e grau da EDO. Então, a ordem e o grau da equação diferencial ordinária são coisas diferentes. O que a gente chama de ordem da equação diferencial ordinária está relacionado com a quantidade de derivadas máximas que a gente tem. Por exemplo, nesse nosso exemplo 1 aqui, a gente tem y duas linhas mais 3y, y' igual a e elevado a x, exponencial de x. Nessa nossa equação, nesse nosso primeiro exemplo, a gente consegue ver que a ordem vai ser vinculada ao maior grau de derivação que eu tenho na função. Tá? Então, se aqui eu tenho uma derivada segunda, eu posso dizer que essa nossa função é de ordem 2. Já o grau da função está relacionado a se alguma dessas derivadas está ou não elevada a um expoente. Mas não é simplesmente pegar o maior expoente que eu tiver elevado a alguma das nossas derivadas da função. É pegar o expoente que se associa à maior derivada ou ao maior número de derivações que vai ter naquela função. Nesse caso, o y duas linhas não tem ninguém, então é grau 1. Já no exemplo 2, repara que a gente tem y duas linhas elevado ao cubo, mais 3 vezes y' elevado à décima potência, mais 6y igual a cosseno de x. Então, olhando para os nossos valores de y, a derivada máxima é a derivada segunda. Por isso a gente pode dizer que a ordem também é 2. Mas o que a gente também pode notar ao observar isso é que a derivada segunda está elevada ao cubo, está elevada ao expoente 3. Já a derivada primeira está elevada à décima potência, mas não me interessa qualquer expoente, me interessa o expoente que está elevado à máxima derivação da minha EDO. Nesse caso, se eu tenho elevado ao cubo essa derivada segunda, é ela que vai ser o nosso grau da função, então ele vai ser de grau 3. Em função do expoente que está na segunda derivada.
Agora a gente vai falar um pouco sobre as classes de diferenciabilidade de uma EDO, de uma equação diferencial ordinária. A gente fala que a gente pode separar as nossas equações diferenciais ordinárias por classes de diferenciabilidade, que seriam as classes em que eu posso derivar aquela função. A diferenciação é uma outra forma de chamar a derivação, então é o número de vezes que eu posso derivar uma determinada função, define a nossa c elevado a n de r, que seria a classe de diferenciabilidade dessa nossa função, onde esse r aqui é de r do conjunto dos reais. Tá? A gente tem aqui que, para a gente poder definir essas classes de diferenciabilidade de uma função pertencente ao conjunto dos reais, essa função f precisa ser contínua e todas as suas derivadas com um valor de derivação chamado de k, aí onde k pode ser 1, 2, 3 ou até o enésimo número, né, também tem que ser contínuas. Né? E quando a gente tem um n igual a zero, ou seja, quando não é possível diferenciar mais do que uma vez, a gente identifica como c de zero dentro do conjunto dos reais. Aí eu coloquei aqui 3 exemplos para a gente ver essas situações na prática. A gente tem aqui uma primeira função, f de x igual a módulo de x. Essa, se a gente fizer uma única diferenciação, esse x já deixa de existir, porque derivada de x vai ser 1. Então vai deixar de ser a variável desconhecida. Então a gente diz que esse caso é uma c de zero dentro do conjunto dos reais. Já o g de x, que é módulo de x elevado ao cubo, permite que a gente faça 3 derivações pelo menos. Uma primeira sai do 3 para o 2, uma segunda sai do 2 para o 1 e uma terceira que vai levar ele para o zero, ou seja, que vai tirar o x da função. Então vai ser c de 3 elevado, aliás, c elevado a 3, né, indicando que a classe é a classe 3 de diferenciabilidade da nossa função. E o terceiro e último caso, a gente está falando de um h de x que é igual a exponencial elevado ao expoente x. É importante a gente notar que tem uma característica marcante da derivada de e elevado a x, que a derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. E isso vai acontecer tantas vezes quantas eu derivar. Ou seja, eu posso derivar e elevado a x infinitas vezes, que eu ainda vou ter como resposta e elevado a x, dizendo pra gente então que esse daqui vai ter a classe de infinito dentro do conjunto dos reais, porque a gente pode derivar ele infinitas vezes, tantas quantas forem necessárias. Sobre classe de diferenciabilidade, é só uma questão de organização e classificação, e a gente vai ficar só nesses modelos aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre soluções de equações diferenciais ordinárias. A gente está identificando primeiro o que a gente chama de solução para uma EDO. Uma solução para a equação diferencial é uma função que satisfaz identicamente a equação. Então, quando a função resolve exatamente aquilo que a gente está esperando, a gente diz que ela é uma solução para uma equação diferencial ordinária qualquer. Peguei 2 exemplos para a gente poder ver na prática, porque isso faz mais sentido quando a gente vê através de exemplos do que discutindo o que significa solução. Então, a gente tem um exemplo 1 que fala para a gente o seguinte: y de x é igual a uma constante vezes exponencial elevado a menos x. E a gente está dizendo que isso é uma solução geral da condição y' mais y igual a zero. Né? Então a nossa equação diferencial ordinária é o y' mais y igual a zero dessa nossa função. E por que essa função em específico é solução geral de y' mais y igual a zero? Porque se eu trocar o y por c elevado a menos x aqui e aqui, fizer a derivada primeira de c elevado a menos x mais o c elevado a menos x, isso de fato vai dar zero. Por quê? A derivada primeira de e elevado a menos x vai fazer com que a gente tenha o sinal de menos indo para antes da constante, porque vai ficar o menos 1 multiplicado por c. Então vai ficar menos ce elevado a menos x mais ce elevado a menos x. E qualquer coisa menos ela mesma vai ser zero. Então, resposta, solução geral. E por que é geral? Porque essa constante pode assumir qualquer valor numérico, e ainda assim, isso ainda vai ser uma solução para essa condição. Já o segundo caso, y de x igual a seno de x, a gente fala que é uma solução particular de y duas linhas mais y igual a zero. Então a nossa função de referência é essa daqui, y duas linhas mais y igual a zero. E por que ela é só uma solução particular? Porque se eu tiver alguma coisa multiplicada pelo seno de x, ou se eu tiver um vínculo de seno com cosseno ou outra coisa, isso já não resolve. Mas para esse caso particular, se eu pegar o y de x e trocar aqui y duas linhas e y como sendo seno de x na derivada segunda e seno de x, isso também vai ser igual a zero. Por quê? Derivada de seno é cosseno, a primeira derivada. E a derivada de cosseno é menos seno, que seria a segunda derivada. Ficaríamos então com menos seno de x, no lugar da derivada segunda do seno de x, mais seno de x.
e qualquer coisa menos ela mesma é zero, como a gente já tinha falado no caso anterior. Então a gente está vendo aí que para a gente chamar de solução, a gente tem que substituir aquela função, fazer a derivada da ordem que está sendo indicada e somar com a outra, se for derivada ou se for um valor direto do y, a gente só substitui para calcular. E a soma deles tem que dar o resultado que a gente está falando. Quando isso acontece, a gente pode dizer que é uma solução da equação diferencial ordinária. Agora, uma outra coisa importante sobre essa questão das soluções é, será que ela sempre existe? Existe uma parte do estudo que é feita em função disso, que é a ideia de existência e unicidade de solução para uma equação diferencial. E sempre que a gente vai olhar para uma equação diferencial para ver se ela tem uma ou mais soluções, as perguntas que precisam passar na nossa cabeça são três, elas estão até indicadas em azul aí pra gente. A primeira é, essa função, que a gente está trabalhando, ela é uma função que tem alguma solução? Então, a primeira pergunta. E se tem uma solução? É só uma? Só existe uma solução? E depois, essa solução que a gente tem, ela serve para todos os casos ou precisa de mais alguma solução para condições especiais dessa nossa função? A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai trabalhar mais isso numa próxima aula. Hoje, por uma introdução, a gente já apresentou algumas coisas fundamentais sobre equações diferenciais e já mostrou um pouco de solução de uma equação diferencial ordinária. Num próximo encontro, a gente fala mais sobre isso. Então é isso, obrigado por ter assistido até aqui. Se você esqueceu em algum momento do vídeo, deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. E se você teve alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, aproveite os comentários aqui embaixo que aí a gente já pode conversar. Valeu, galera! Tchau!